Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o Franco e nós vamos estudar um pouquinho sobre a nossa geometria analítica, né? Na última aula nós conversamos um pouquinho sobre os pontos, ponto médio, como que funciona o nosso plano cartesiano. Hoje nós vamos adentrar um pouquinho mais sobre esse mundo. Hoje nós vamos conversar especificamente sobre a nossa reta, né? E como que funciona algumas características dela. Então hoje nós vamos trabalhar na parte da geometria analítica sobre o estudo da reta, suas distâncias e suas relações. Então vem comigo para a gente poder trabalhar um pouquinho passo a passo sobre como funcionam esses pedaços. Então, antes de mais nada, né, nós temos uma certa condição para existir uma reta. O que é necessário para termos, então, uma reta? Né? Nós temos que ter dois pontos, a partir de dois pontos existem infinitas retas que passam por ela. Né? Mas quando nós temos uma condição de alinhamento, essas infinitas retas, dependendo do sentido, né, respectivo, a gente fala que uma única reta passa por dois pontos, né? Por um ponto passam infinitas retas. Mas o que acontece quando nós temos três pontos? Então nós temos que ter uma certa um determinante, né, que vai condicionar esse alinhamento entre eles. Então a ideia o principal é o seguinte: são colineares três pontos, né? Deixa eu colocar minha câmerazinha aqui para baixo. São colineares esses três pontos dos quais acontece o seguinte, né? Nós temos então quando nós temos um alinhamento entre eles, e esse alinhamento determinante entre as coordenadas deles tem que ser igual a zero, tudo bem? Então, para a gente, né, vamos tentar analisar. Se nós tivéssemos os pontos menos 1 e 1, 1 e 3, 7 e 9, verificar se eles são colineares. Para que eles sejam colineares, o determinante calculado entre esses três pontos tem que ser igual a zero. Então, vamos lá, vamos tentar calcular. No nosso determinante, ó, vamos representar, então, ó, aqui em cima, né? Vamos tentar representar porque eu quero mostrar também uma outra metodologia para tentar fazer o determinante desse cara. Então, ó, vamos calcular um determinantezinho aqui. Nós temos o nosso ponto menos um. Aí a gente completa com 1, né? Nós vamos aplicar a mesma técnica que a gente tem nas matrizes. Caso você não tenha visto ainda a aula de matriz, né? Tem aí dentro do nosso canal. Dá uma olhadinha, verifica aí assim, né? Dentro da nossa playlist de matemática da terceira série, tem lá uma partezinha específica de matrizes, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos então o nosso segundo ponto, ele é o 1, o 3, completamos com 1. E finalmente nós temos o nosso 7 e 9 e completamos com 1 aqui. Beleza. Fechamos então o nosso determinante. O que acontece aqui? Agora a gente faz como se fosse uma representação, a gente vai duplicar as duas primeiras colunas. Teremos então menos 1, 1 e 7 e finalmente menos 1, 3 e 9. Aí tá. Agora, para a gente calcular esse determinante, a gente faz o seguinte: nós calculamos. Deixa eu só trocar de corzinha aqui. Nós vamos calcular a multiplicação das nossas diagonais principais, que são essas aqui, e vamos somar os seus resultados. Logo depois, nós vamos para as secundárias, tá? Logo não vamos fazer as secundárias, vamos fazer primeiro as principais. Teremos então aqui, ó, a multiplicação de menos 1 vezes 3 vezes 1 gera para a gente menos 3. Vamos lá. Menos 1 vezes 1 vezes menos 7 gera para a gente menos 7. E nós temos 1 vezes 1 vezes 9 vai gerar para a gente aqui mais 9. Perfeito. E nós vamos subtrair do resultado agora das nossas diagonais secundárias. Quem são elas? Então, deixa eu só apagar aqui as nossas orientações. Opa, foi um pouquinho demais. Aqui o nosso determinante. Pronto. Aí vamos agora para as secundárias. Vou colocar aqui de vermelho. Essa daqui é uma secundária, essa é outra secundária, e nós temos a nossa terceira secundária aqui. Vamos efetuar as nossas respectivas multiplicações entre elas. Teremos 7 vezes 3 vezes 1, gera para a gente 21. Somado com, né? 9 vezes 1 vezes menos 1, gera para a gente menos 9. Então vamos colocar aqui, né? Vou só colocar o sinalzinho aqui, como se fosse menos 9. Teremos então aqui, ó, menos 9. E aí a gente tem, finalmente, né, 1 vezes 1 vezes menos 1 gera para a gente menos 1. Então aqui, nossa primeira etapa teremos menos 3 com menos 7 são menos 10. Mais 9 vai gerar para a gente menos 1. 21 menos 9 são 12. Menos 1 são 11, né? Só que porque isso aqui está negativo, né? Então nós teremos aqui o nosso menos 10 mais... Desculpa, aqui é mais 21, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Nós teremos aqui, ó, o nosso menos 1 com o nosso menos 11, vai gerar aqui menos 11, gera para a gente menos 12. Perfeito, encontramos o determinante aqui, menos 12.
Então, o que fazer, né? Um dos processos que serve para poder agilizar é um certo falso determinante. Como que funciona o nosso falso determinante? Bem, nós encontramos aqui, né, que esse determinante ele é diferente de zero, logo não estão alinhados. O nosso falso determinante ele é uma condição para poder tentar alinhar esses processos. Então, olha só, o que nós vamos fazer aqui? A ideia é, quando você tem para poder verificar a condição de alinhamento entre três pontos, a gente reescreve os pontos. Vamos escrever assim, ó, um pouco diferente da matriz que a gente estava lá descrevendo. Nós vamos alinhar eles, ó, menos 3 e 8, e finalmente o 4 e o y. A dica é, a gente sempre repete em uma colunazinha assim, ó, o primeiro ponto. E a gente faz isso daqui, ó. Esse é um falso determinante. Mesmo assim, a gente consegue encontrar mesmos resultados como se fosse o determinante original. Garanto para você. Vamos lá. Vamos lá agora nas condições. Ó. Nós vamos fazer as nossas diagonais principais. Aqui, ó, da mesma forma que a gente fazia antes. E aí nós vamos mudar. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Vou colocar um verdinho aqui para gente. Aí nós vamos fazer as secundárias também. Ó. A secundária e a nossa secundária. Vamos calcular elas, tá bom? Vamos lá. Nós teremos 3 vezes 8 são 24, menos 3y, e aqui nós teremos mais 20. E nós vamos subtrair dos resultados das secundárias. Aqui eu já vou fazer a troca do sinal para facilitar um pouco a nossa vida. Menos 3 vezes 5 vai gerar para a gente menos 15, só que vem para cá. Mais, opa, aqui, nossa principal, 4 vezes 5 deu 20, né? Não veio 2 para cá, né? Vai gerar para a gente mais 15. Aí aqui nós teremos, então, 4 vezes 8, na nossa secundária aqui, né? 4 vezes 8 são 32. Então, vão ficar para a gente menos 32. E, finalmente, nós teremos menos 3y também. Como a nossa condição é para que eles estejam alinhados, nós temos que igualar esses carinhas aqui para zero. Então, vamos lá, vamos agrupar agora, né? Nós teremos, ó, 20 mais 15 são 35. Menos 32, esse resultado inteiro aqui, gera para a gente 3. Com 24 gera 27. Passa para o outro lado, menos 27. Né? Teremos menos 3y com menos 3y. Isso é igual a menos 27. Vou fazer algo aqui um pouco diferente do que a gente está acostumado. Eu vou dividir todos os termos por menos 3. Vai ficar y mais y. Isso é igual a 9. Quer dizer que nós teremos que 2y é igual a 9. Logo, o nosso y tem que ser 9 sobre 2, ou 4,5, né? Encontramos o valor de y para, então, que esse alinhamento ele exista. A verdade é que a gente consegue fazer esse mesmo processo com esses outros três pontos para verificar o alinhamento deles. Nós queremos que esse determinante seja igual a zero, né? Então, olha só uma dicasinha aí para você. Ó. Nós vamos ter o nosso menos 1 e 1, aí nós teremos o nosso 1 e 3, aí nós teremos o nosso 7 e 9. Aí a dica sempre é, vamos repetir essa primeira linha, né? Teremos menos 1 e 1. Esse determinante ele tem que ser igual a zero para que seja alinhado, mas a gente já sabe que ele não está alinhado. Mas vamos lá, vamos analisar. Teremos menos 1 vezes 3 gera menos 3, 1 vezes 9 gera para a gente mais 9, 7 vezes 1 gera para a gente mais 7. Aí agora nós vamos subtraindo, né? Trocando o sinal. 1 vezes 1 gera para a gente menos 1, 7 vezes 3 gera para a gente menos 21, e menos 1 com 9 vai ficar menos 9, então vai ficar aqui mais 9. Olha só o nosso resultado, né? Vamos lá, vamos agrupar agora, né? Menos 3 mais 9 gera para a gente 6, mais 7 gera para a gente 13. 13 menos 1 são 12. 12 mais 9 são 21. Gera para a gente, então, ó, 21 menos 21. Opa, Franco, então o resultado aqui está dando zero, estão alinhados, né? Algum cálculozinho aqui que a gente fez, né? Que não está batendo muito bem aqui, né? Pode ser esse carinha bem aqui para a gente, tá? Então, ó, olha aqui, nossos pontos estão alinhados, né? Então, verifica o cálculo aqui assim para a gente poder analisar. Vamos lá, vamos refazê-lo aqui assim, então, para que a gente possa verificar passo a passo, então, o que aconteceu. Vamos lá. Na nossa medida, então, aqui, ó, vamos continuar, vamos refazer aqui, porque a gente encontrou resultados diferentes, né? Teremos o nosso menos 1 e 1, nós teremos o nosso 1 e 3, nós teremos o nosso 7 e 9, e aqui a gente repete 1, 1 e 1. Vamos repetir. Menos 1 e 1, 1 e 3, 7 e 9, né? Vamos lá, multiplicando. Multiplicando os elementos, né? Menos 1 vezes 3 vezes 1 gera pra gente menos 3. 1 vezes 1 vezes 7 gera pra gente mais 7. 1 vezes 1 vezes 9 gera pra gente mais 9. Aí vamos trocar o sinal agora da secundária. 7 vezes 3 vezes 1 são menos 21.
9 vezes 1 vezes menos 1 são menos 9, só que ficaria aqui mais 9. E nós teremos 1 vezes 1 vezes 1, que gera para a gente menos 1. Então, vamos lá, né? Nós teremos 9 com 9. 9 mais 9 são 18, mais 7 são 25. 25 menos 21 são 4, né? Então teremos mais 4 menos. Menos 3 com menos 1 são menos 4. Finalmente, né? Chegamos ao mesmo resultado. Beleza. Ufa, peço desculpa aí assim, né, meu caro? Vamos lá. Chegamos então a uma condição de alinhamento em que, se você prefere fazer por esse método, não tem problema nenhum, ele só demanda um pouco mais de cálculo, um pouco mais de tempo, né? Agora, esse método aqui ele é muito mais rápido, muito mais prático para que a gente possa desenvolver. Então tem essa praticidade desse processo para a gente fazer uma condição de alinhamento. A gente chama esse cara de um falso determinante, tá bom? Por quê? Ele não exatamente, ele não é uma condição de alinhamento. Ele algebricamente ele executa os mesmos cálculos. Só que sabemos que, né, que existe um dimensionamento determinante. Nós estamos fazendo uma condição de alinhamento deles. Faça o seu critério, né? Isso é bom para fazer para vestibular, agilidade assim desse processo fica muito mais fácil, né? Vamos lá. E com isso nós chegamos então, se existem 3 pontos alinhados, nós chegamos a uma certa equação geral da reta, né? O que é a equação geral da reta? Toda reta R do plano cartesiano está associada a ao menos uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero. Lembra da sua função lá de primeiro grau, f de x igual a ax mais b? É basicamente essa mesma ideia, em que a, b e c são números reais, ou a e b sejam diferentes de zero, né? Então, por que isso acontece? Né? Porque, bem, nós temos que ter uma condição de alinhamento entre eles, né? E x e y representa um ponto qualquer dessa nossa reta. Então, ó, vamos chegar a isso daqui, né? Nós temos, então, um ax mais by igual a c. Essa é a nossa equação geral da reta, tá bom? Então, ó, a equação geral da reta, ela condiciona a gente que essa retazinha aqui tem que ser igual a zero, tudo bem? Beleza, vamos lá. Aí nós temos, ó, como que a gente chega na nossa equação geral da reta quando se passa pelos pontos, né? Bem, nós sabemos que a nossa equação geral é ax mais by mais c, que isso é igual a zero, né? Então a gente vai substituir aqui, ó, nós temos 2 pontinhos aqui que a gente consegue analisar. Vamos lá. Quando o nosso r ele é igual a 0 e 7, né? Vamos tentar substituir aqui na nossa equação. Vamos lá, ó. O nosso x é 0 e o y é 7. Teremos a vezes 0 mais b vezes 7, certo? Mais c, isso é igual a zero. Bem, daqui a gente encontra que 7b mais c, isso tem que ser igual a zero. Beleza, encontramos algo interessante. Aí vamos para o nosso segundo ponto, o nosso ponto Q. No nosso ponto Q, nós temos 4 e 3. No nosso ponto 4 e 3, teremos a vezes 4 mais b vezes 3 mais c, isso também tem que ser igual a zero. Então, teremos que 4a mais 3b mais c, isso é igual a zero, certo? Então, olha que interessante aqui, ó. Teremos, então, que 7b mais c é igual a zero. E nós teremos também aqui, ó, aqui 4a mais 3b mais c, isso é igual a zero. Então, nós temos um sistema. Mas, Franco, nós temos aí 3 incógnitas. Olha só que interessante, né? Para que a gente possa obter essa relação, existem alguns coeficientes interessantes para a gente fazer aqui. Por exemplo, a gente pode analisar, então, aqui ó, a condição entre esses, no nosso coeficiente C. Vamos subtrair a uma equação da outra. Teremos 4a, aí aqui menos 4b, certo? Porque estamos subtraindo. Isso é igual a zero. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que 4a é igual a 4b. Logo, o nosso a é igual a b. Olha que interessante para a gente. Se o nosso coeficiente a é igual ao nosso coeficiente b, a gente consegue avaliar isso daqui em um certo ponto, né? Então, vamos pensar. Ó. Um ponto interessante que a gente consegue analisar tanto o nosso b com c. Vamos voltar às equações originais. Teremos, então, ó, 7b mais c igual a zero. E, bem, 4a mais 3b mais c, né? Então, quer dizer que nós temos que 7b, né? Porque somados eles, mais c também igual a zero, certo? Encontramos aqui uma relação entre eles. Então, como fazer para encontrar a partir de uma relação dessa? Nós temos uma relação interessante, né? Uma variação que nós temos entre o ângulo gerado para nossa reta. Olha só que legal. A nossa função, qualquer equação da reta, né? Ela pode ser gerada por um ax mais b, né? Vamos só colocar, ó. Nós temos aqui uma relação geral da nossa... Opa, volta.
nós temos uma relação, então, sobre a inclinação da reta. Você lembra lá em função de primeiro grau, nós temos que o nosso f de x é igual a x mais b, certo? Nós temos uma equação geral da reta aí. Quando nós temos dois pontos, então, e a gente quer reencontrar essa reta, a gente quer encontrar os pontos, uma coisa importantíssima é que, dada a nossa função, se esse x é 0 e y é 7, lá na nossa funçãozinha f de x é igual a x mais b, é como se a gente tivesse que o y é igual a x mais b, que a gente vai chamar de forma reduzida, né, da nossa reta. Olha lá que interessante. Teremos então para a gente que 7 é igual a A vezes o nosso x aqui é 0, mais b, quer dizer então que nosso b é igual a 7. Quando a gente encontra que o nosso b é igual a 7, vamos lá, vamos generalizar, vamos organizar aqui. Ó. Deixa eu colocar minha cabecinha lá para cima. Vamos lá, para não atrapalhar. Vamos lá. Teremos então aqui, para a gente, se o nosso b é igual a 7, vamos utilizar o outro ponto. Ó. Teremos que o nosso y é 3 e o nosso x é 4. Então, 3 é igual a 4 vezes a, mais o nosso b, que é 7. Passo para o outro lado, subtraindo, teremos que menos 4 é igual a 4a, quer dizer que nosso a é igual a menos 1. Opa, encontramos aqui, né? Vou só apagar aqui para que a gente possa encontrar, então, todos os termos da nossa equação geral da reta, né? Vamos lá. Para esse termo aqui, então, teremos que a nossa função ela está sendo y é igual, né? Nossa reta está sendo descrita por menos x mais 7. Só que o que significa isso? Né? Para a gente não acabou de descobrir que o nosso A era igual ao nosso B. A equação geral da reta ela tem esse formato, que AX mais BY mais C é igual a zero, certo? Então, esse é o formato geral. Então, vamos tentar escrever ela desse formato. Vamos pegar todo mundo que está aqui e passar para o outro lado. Teremos x mais y menos 7, que isso é igual a zero. Olha lá, estamos agora no nosso formato. Então, não é algo novo ou inovador que você já tinha descoberto, né? O que nós estamos descrevendo é algo que você já viu na sua função afim. Então, algumas coisinhas nós vamos continuar reutilizando, tanto na nossa função afim quanto na nossa equação geral de reta. É o mesmo processo, é bem interessante. Na nossa equação reduzida é exatamente o que a gente estava conversando, né? Nosso f de x é igual a x mais b. Só que nesse caso a gente só vai mudar um pouquinho as letras para que, opa, volta um pouquinho, nossa equaçãozinha ela não seja confundida, né, com uma função, porque aqui a gente está no plano cartesiano, mas a gente está falando de uma reta, a gente está falando exatamente de uma função. A ideia principal é a seguinte, a gente tenta isolar o y sempre. Ó. Então, por exemplo, ó, que é a equação reduzida de a de 0 e 3 e b menos 1 e 0. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a nossa equação reduzida ela é sempre y igual ao mx mais q. Só que nesse caso, perceba que esse mzinho aqui, a gente vai chamar ele de coeficiente angular, tá bom? Então, esse cara aqui é o que vai gerar o nosso ângulo. Se vai ser crescente, decrescente, nosso coeficiente angular da reta, tá? Então, quando a gente quer obter a equação reduzida, vamos lá, vamos substituir. Teremos que 3 é igual a m vezes 0 mais 3. Daqui a gente já tira, opa, desculpa, mais q, né? Aqui. A gente já tira que o nosso Q é igual a 3, né? Então, logo, o nosso Q tem que ser igual a 3. Bem, se a gente já sabe que o nosso Q tem que ser igual a 3, vamos tentar analisar aqui. Se o nosso Q é igual a 3, a nossa função, o nosso y, né? Olha só, já estou confundindo com função, né? O nosso y aqui, ele é o nosso mx mais q. Só que a gente já descobriu que o nosso q ele equivale a 3. Então, teremos mx mais 3. Então, para o segundo ponto que nós temos, menos 1 e 0. Olha lá, quando o nosso x é menos 1, o nosso y é 0. Então, quer dizer que 0 é igual a menos m mais 3. O que quer dizer, daqui, né, que o m está negativo, passa para o outro lado somando, nosso m igual a 3. Ou seja, a nossa equação reduzida da reta é 3x mais 3. Então, perfeito, encontramos. E se a gente quisesse a equação geral da reta? A equação geral da reta é quando a gente iguala todo mundo a zero, ou seja, leva todo mundo para o primeiro membro. Então, ó, eu terei, né? Vou levar todo mundo para cá. Ou o contrário, você que manda, né? Teremos aqui menos 3x mais y menos 3 é igual a zero. Pronto. Essa é a equação geral e essa é a equação reduzida. Bem simplesinho, né? A gente sabe o mesmo processo que a gente já sempre soube lá desde a primeira série, função afim, né? Então, ó,
O que pode acontecer para a gente, ó, da nossa equação, nós temos três variações que a gente pode gerar. O nosso coeficientezinho m, ele é igual a tangente, né, formado para a gente aqui. Então, ó, vamos lá, vamos pensar. Lá no nosso plano cartesiano, a gente tem, ó, o ponto 0 e 3, ou seja, x é 0 e y é 3. Né? Então, nós temos aqui 3. E depois o nosso menos 1 e o 0. Né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, a variação aqui a ser gerada. Olha só o que acontece. O nosso coeficiente m, ele sempre vai ser a tangente dessa formação aqui, ó. Vamos lá, vamos pensar. Daqui para cá mede 3 e daqui para cá mede 1. Olha só, a tangente desse ângulozinho formado ali assim, ó, desse ângulo alfa, vou colocar aqui um ângulo alfa, ele é o nosso m. Para a gente, a tangente ali ele equivale a 3 sobre 1, que é 3. Exatamente o valor que a gente havia descoberto. Outra forma de também fazer isso é simplesmente você fazer a variação. Olha lá, nós temos dois pontos, o 0 e o 3, e nós temos o menos 1 e o nosso 0. Então vamos entender quem é a variação. Quem é a variação do nosso y? É o y final menos o inicial, dividido para o x final menos o x inicial, né? Fazemos a variação desse cara. A variação dele vai ficar 3 sobre 1, que isso equivale a 3. Isso também é quem? O nosso coeficiente m, conforme eu aviso aqui. Então, você tem várias formas de encontrar pelo menos um dos coeficientes só analisando os pontos. É um pouco mais simples, né? Nossa equação reduzida. Então, quando a gente tem essas relações entre os coeficientes dos nossos respectivos ângulos, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Se duas retas elas são coincidentes, quer dizer que o coeficiente angular delas, ó, quando elas são iguais, os coeficientes são iguais. Então, ó, por quê? Isso acontece quando elas têm mesma posição, né? Então elas têm infinitos pontos comuns. Essas são posições relativas que nós temos entre duas retas. Uma reta em cima, exatamente em cima da outra, elas têm que ter duas coisas. Elas têm que passar pelo mesmo ponto e ter mesmos coeficientes, né, angularezinhos aqui, ó, mesma inclinação. Beleza. Quando elas são paralelas, elas possuem coeficiente angular, elas são iguais, só que elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, o que isso quer dizer? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que esse carinha aqui tá feio. Nós não temos nenhum ponto em comum, quer dizer que elas são paralelas entre si. Então, ó, eu tentei representar que a interseção entre elas é vazio aqui assim. Então nós temos, ó, quando elas são concorrentes, aí nós temos dois casos concorrentes, tá? Quando elas são aí perpendiculares, quando elas são perpendiculares, o ângulo formado aqui, ela forma um ângulo de 90 graus, tá bom? Então é um ângulo de 90 graus quando elas são perpendiculares. Então, quando elas não são perpendiculares, elas continuam sendo concorrentes. Mas olha só, para que isso aconteça, não precisa começar de ponto inicial comum, não. Contanto que os coeficientes angulares sejam diferentes, ó, coeficiente angular uma com a outra é concorrente, pronto, tem ponto em comum. Então, quando isso daqui acontece, a gente fala o seguinte, ó, digamos que a nossa reta R ela tem um coeficiente angular m. A nossa reta S ela vai ter menos 1 sobre m, quando isso daqui acontece, quando nós temos perpendiculares. Opa, perpendiculares, tá bom? Então, ó, quando elas são perpendiculares, nós temos essa condição aqui, ó, essa condição de ocorrência, tudo bem? Nós temos que o coeficiente angular 1 e o outro é o oposto do inverso, tá? A gente fala. Então, ó, quando nós temos uma equaçãozinha da reta e um ponto qualquer no espaço e a gente quer avaliar ele, quer analisar ele, a gente faz uma certa equaçãozinha. A gente consegue, assim, ó, fazer uma equaçãozinha e uma reta. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só. Vamos lá, vamos continuar aqui, né? Então, ó, vamos calcular a distância que nós temos da reta 2x mais 3y menos 5 até o ponto 2 e 0, né? Vamos lá, vamos pensar nisso. Nós temos uma forma geral em que vai representar essa respectiva distância. Eu sei que a fórmula parece um monstro, mas não se preocupa muito com isso não. Ó. A ideia é você aplicar o ponto na sua equação e dividir pelos coeficientes da sua própria reta. É basicamente essa a ideia. Então, ó, vamos lá. Nós temos a faca e o queijo aqui na mão, quando a gente vai tentar analisar. Então, a ideia principal é, nós temos, para calcular então quanto é essa reta, vamos fazer então a distância do ponto P até a nossa reta R. Aí vamos lá, em módulo, por quê? A nossa distância é sempre positiva, né? Estritamente positiva. Aí vamos lá, vamos analisar. Esse daqui é o nosso coeficientezinho A, né? Nós temos o nosso A, x0,
a gente vai aplicar o x0 daqui, mais b, o y0, vamos aplicar o y0 desse carinha, menos 5. Beleza, então vamos lá. Ó. Nós teremos, então, nosso coeficiente A é 2, vezes o nosso x0 é 2, aí nós temos aqui, ó, mais 3 vezes o nosso y0 é 0, e finalmente o nosso coeficiente C, menos 5. Beleza, essa é a parte de cima. Aí vamos calcular a raiz quadrada de nosso coeficiente A e o nosso coeficiente B ao quadrado, né? 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vamos lá. Teremos então em cima 2 vezes 2 são 4, menos 5 gera para a gente menos 1. Menos 1 aqui. Aí no denominador teremos 4 mais 9, né, são 13, né? Raiz quadrada de 13. Beleza. Aí vamos lá. Racionalizando vai gerar para a gente a nossa raiz de 13 sobre 13. Beleza. Eu já apliquei o módulo aqui, né, porque é um valor estritamente positivo. Encontramos, então, uma relação direta entre esses carinhos, tudo bem? Vamos lá. Na aula de hoje, então, nós vimos alguns conceitos um pouco mais elaborados, né, que nós temos aí, então, sobre a reta. Nós vimos a equação geral da reta, a equação reduzida da reta, a distância entre ponto e reta, e algumas aplicações para eles, né? Então, uma certeza que nós vamos ter, né, e uma análise que a gente consegue avaliar é o seguinte: nós temos, então, que a aplicação de infinitos pontos alinhados, então nós temos que ter uma condição para que eles estejam alinhados. É para isso que a gente faz o nosso determinante, condição de alinhamento dos pontos. A partir da condição de alinhamento dos pontos, nós temos que verificar qual é a equação da reta, né? E eu tenho até uma observaçãozinha interessante, né? Se você ainda não fugiu do vídeo, vamos até dar uma olhadinha, né? Tem como a gente analisar daquele mesmo formato a nossa equação geral da reta. Olha só, eu vou tentar avaliar aqui para você, porque eu lembrei de algo importante, interessante. Ó. Nós conseguimos aplicar a nossa forma geral, mas a gente consegue aplicar também pelo nosso determinante, olha lá. Nós sabemos já qual é a coordenada de dois dos pontos que nós temos. Então, para a gente consegue fazer uma condição de alinhamento como se fosse uma reta. Então, olha lá, vamos pegar aqui. Ó. Pegamos o nosso ponto 0 e 7, vamos fazer aquele falso determinante. Nós temos, então, vou escrever um x e y, porque são pontos em que... Quais são os infinitos pontos x e y que conseguem criar uma reta que estejam alinhadas? Os pontos 0 e 7, x e y e 4 e 3. Aí uma dicasinha, se você for fazer esse falso determinante, sempre escolha primeiro algum ponto que tenha 0 em cima. Por quê? Na hora de você efetuar essa multiplicação entre os termos, um dos resultados vai ser igual a 0. Olha só como vai chegar no mesmo resultado que a gente tinha feito. 0 vezes y é 0, x vezes 3 teremos 3x, 4 vezes 7 né, são 28, mais 28. Aí aqui nós teremos 0, menos 4y. Aí aqui nós teremos ó, x vezes 7, menos 7x, né? Vamos lá, vamos chegar. Isso daqui tem que estar alinhado, então tem que ser igual a 0. Calma que vai dar certo, vai dar certo. Teremos então aqui, ó, 4x menos 7x, teremos menos 4x. Aí nós temos menos 4y e o nosso mais 28, que isso é igual a 0. Aí a dica é, né, simplifica todo mundo aqui por menos 4, por exemplo. Você vai ter que x mais y menos 7, isso é igual a 0. Pronto, o mesmo resultado que nós havíamos encontrado antes, né? Então, de uma forma um pouco mais ajustada. Se você quiser fazer pelo determinante, também funciona. É sempre bom a gente recapitular esse processo. Dentro, então, do que nós vimos na aula de hoje, nós analisamos um pouco sobre a condição de alinhamento dos pontos, os respectivos pontos, fizemos agora, né, alguns determinantes, então, para poder fazer a nossa equação geral da reta e a equação reduzida, respectivamente. Bem, espero que tenha aproveitado um pouco e nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!